Hoje viemos até o sítio Escola Portão Grande, localizado em Várzea Paulista, para falar sobre meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrões. Para falar um pouco mais disso, a gente vai falar com o Névio. Névio, conta pra gente como é que começou a criação de abelhas aqui no sítio. A criação de abelhas, ela se deu, a partir do momento que aqui se trata de um sítio da agricultura orgânica, né? Então eles têm um espaço com agricultura orgânica e aí eu já criava as abelhas e a gente fez uma parceria de polinização e também de educação ambiental, onde a gente traz grupos em escolas, grupos independentes para conhecer a questão da agricultura orgânica e também sobre as abelhas sem ferrão. A meliponicultura, ela é a criação da abelha sem ferrão, diferente da apicultura, que é a criação da abelha com ferrão, que é a Apis europeia africanizada, né? A abelha sem ferrão, ela não é que seja uma abelha sem ferrão, na verdade ela tem um ferrão atrofiado e ela não consegue picar. Então a defesa dela passa a ser outros fatores, como fazer revoada em torno de quem estiver próximo, né? Essa que vai ser a defesa delas. Em relação às visitas que vocês recebem, o senhor me contou que recebe até de escolas de São Paulo. Como é que funciona? As crianças fazem um tour pelo sítio? Como é que é? O sítio tem um site, né, onde as escolas podem entrar em contato e também o sítio faz um contato com as escolas para trazer os alunos, né, aqui no sítio, e aqui é feito um roteiro de um dia no campo. Então, os alunos passam o dia inteiro aqui no sítio e faz roteiro para entender fertilização, trilha da água, ver nascentes, e a gente encerra com o roteiro de polinização. Então a gente conversa com os alunos nessa área, fala um pouco sobre as abelhas sem ferrão, sobre polinização, e a gente abre as caixas para que seja de uma forma didática os alunos entenderem o que são as abelhas. Ah, entendi, legal. E em relação às abelhas africanizadas, que são as mais tradicionais, vocês têm a mesma escala de produção? Produz mais, produz menos? Como é que é? Se a gente contar a produção de mel e pólen por indivíduo, a gente vai ver que as abelhas sem ferrão, elas produzem mais. Mas no geral a gente vai ver que as colônias são menores, né? Então isso dá uma ideia de que as abelhas europeias africanizadas, elas produzem mais. Só que são caixas com bem mais indivíduos, 50 mil indivíduos ou até mais, numa caixa. As abelhas sem ferrão, a gente vai pegar a caixa que tem 5 mil indivíduos no máximo, e tem algumas espécies que a gente vai encontrar em 300, 400 indivíduos, que é o caso da manda-saia. Mas se a gente fizer uma comparação por indivíduo, por caixa, né, a gente vai ter que as abelhas sem ferrão, elas produzem mais que as europeias africanizadas. E além de eles mexerem com abelha sem ferrão aqui no sítio, eles também trabalham com agricultura. Como é que funciona, Névio? Sim, aqui é um sítio da agricultura orgânica, né? Somente agricultura orgânica, onde eles plantam, tem frutas como caqui, legumes como berinjela, vagem, abóbora e também de folhas, né? Alface, temperos como manjericão e etc. E havendo a produção de abelhas aqui, a produção de orgânicos é maior? Sim, normalmente a gente percebe um aumento em torno de 30% em relação a uma cultura sem o efeito da polinização. Há pesquisas que apontam que a morte de abelhas, no caso, em relação ao agrotóxico e pesticidas. Névio, isso já aconteceu alguma vez aqui no sítio ou alguma causa parecida? Como é que é? Então aqui, por ser um sítio de agricultura orgânica, não existe o uso de agrotóxicos e nem nas imediações. Então a gente aqui, nós não tivemos nenhum problema relacionado ao agrotóxico. Porém, a gente vê em vários locais do Brasil as abelhas morrendo em função de agrotóxico, principalmente as pulverizações aéreas. Então, pulverização aérea, às vezes feita sem controle,
ela não mata só as abelhas, mas todos os polinizadores no entorno e também causa doença nas pessoas. Então os agrotóxicos eles causam um efeito na abelha que ela entra em contato e ela não consegue retornar para a colmeia. Isso provoca a extinção da caixa, né, a morte das abelhas. É comum apicultores e meliponicultores encontrarem caixas onde você só vê a rainha dentro e nenhuma operária. Isso significa que elas tiveram contato com os agrotóxicos fora e elas não conseguiram retornar para a colmeia. E quantas colmeias e espécies de abelhas vocês têm aqui no sítio? Então aqui no sítio a gente tem em torno de 10 a 15 espécies de abelhas sem ferrão. Mas no mundo todo a gente tem registrado em torno de 20 mil espécies de abelhas. O Brasil ele é um dos mais ricos biomas onde se tem abelhas no mundo. No Brasil tem em torno de 5 mil espécies de abelhas, sendo que 300 são abelhas sociais que vivem em colmeia. As demais são abelhas solitárias. Então o Brasil é o país mais rico no mundo de presença de abelhas sem ferrão. E quantas colmeias o senhor tem aqui no sítio? No sítio a gente trabalha mais ou menos com umas 150 colmeias. E pesquisadores apontam que a extinção das abelhas pode causar a extinção da humanidade também. Nervio, o que você acha disso? Então isso é uma verdade porque as abelhas constituem um dos polinizadores, né, de mais valor nos ambientes. A gente tem que, se eu não tiver abelha, a gente não tem mais alimento. Porque as abelhas polinizam os alimentos que a gente come. Então a gente vai passar, se não tiver abelhas, se não tiver polinizadores, a gente não vai ter frutas, não vai ter legumes para alimentar a população. Bom, aqui a gente tem como elas nidificam naturalmente na natureza. Normalmente são ocos de árvores que elas fazem o ninho. Aqui a gente pode ver uma entradinha branca, né, muito pequena, de uma abelha que chama mirim preguiça. É uma abelha que faz uma entradinha com cera, né, uma das menores abelhas do Brasil. Então normalmente é dessa forma que elas nidificam na natureza. Aqui nós temos uma outra abelha bem pequena, né, abelha nativa também sem ferrão, chama mirim-guaçu, uma abelhinha extremamente mansa, né? A gente pode ver aqui a rainha dentro da colmeia, ela está aqui, ó, né? Aí a gente vê a gente consegue ver também a própolis que elas fazem. Então própolis é resina que elas coletam das plantas, ela faz a própolis que vai vedar a colmeia e ali a gente pode ver os potinhos de mel e pólen que elas fazem, né? Que é o alimento que elas têm. Então aqui a gente vê o pólen armazenado, aqui a gente vê também pólen, né? E os potinhos de mel vão estar mais embaixo. Então ela faz a cera, né? Para sustentar a colmeia e ali ela vai colocando os ovos de cria e os potes em separado. Aqui nós temos uma outra abelha sem ferrão, que é a marmelada. Uma abelha tamanho um pouquinho maior que as outras que a gente viu, né? Então vocês veem que ela faz uma revoada em torno da gente. O ninho dela é um tipo, como se fosse em forma de um cacho de uva. Então aqui a gente pode ver todos os ovos de cria das abelhas que vão nascer, né? E a gente consegue ver também aqui na lateral os potes de mel e pólen que elas fazem. Então uma abelha é bastante acumuladora, né? Elas armazenam bastante mel e pólen aí durante a vida delas. Aqui nós temos a jataí, que é uma outra abelhinha pequena. Ela faz um característico tubo de cera, né? Das abelhinhas pequenas é a mais numerosa. Aí a gente consegue ver o ninho dela aqui, né? Você vê como a abelha é uma espécie que tem bastante abelhas, né? E a gente consegue ver o ninho dela aqui dentro, né? Então aqui são os discos de cria das abelhinhas que vão nascer. Aqui nós temos a mandaçaia, que ela faz uma entrada característica de barro misturado com resina, então a gente chama de geoprópolis, né? Dentro a gente pode observar
que ela mantém, né, essa estrutura. Então aqui é a resina que elas coletam das plantas, né, e misturada com barro. Aqui a gente pode ver os potes que elas fazem, né, de mel, né, são potinhos de mel. E aqui a gente pode ver o ninho delas envolto com cera, né, que são abelhas que vão nascer. Então elas costumam fazer essa revoada em torno da gente, justamente é a defesa delas, né, para afugentar inimigos. Mas elas são extremamente mansas, né, não causam danos para as pessoas, nada. Essa é a abelha mandaçaia, uma abelha nativa brasileira, de tamanho grande, bastante mansa. Aí vocês vão observar que elas fazem uma revoada em torno da gente, que é a defesa delas. A gente pode ver a entrada feita de geoprópolis, que é uma mistura de barro com resina de plantas. A resina de plantas vai ser aquela parte mais grudenta da planta que elas coletam para fazer isso aí. E aqui dentro a gente pode ver a estrutura delas. Então aqui a gente vê também o geoprópolis e a gente pode ver também o ninho delas aqui dentro, né? Envolto com cera também, né? Então o ninho dela está mais aqui dentro, ó. Então a gente vê os discos de cria. E essa é a revoada que ela faz em torno da gente aí, mas são abelhas bem mansas para se criar e produz um volume bom de mel aí num ano, pode ser em torno de 1,5 litro, 2 litros por ano, dependendo do local que ela tiver, ou até mais. Aqui nós temos a abelha mandaguari preta, ela faz uma entrada também de cera, né, que parece uma corneta, característico delas. Então essa é uma abelha bastante produtora de mel também, né, vocês veem o tamanho da caixa dela. E é uma colmeia que pode chegar a 5.000 indivíduos ou mais. Então é uma abelha bastante populosa e bastante produtiva também. Gente, agora vocês vão ver como é possível criar essas abelhas em casa também. E como é possível até, inclusive, tomar o mel da própria colmeia, assim como o Neve vai deixar eu ter o privilégio de fazer. Aqui a gente tem a abelha manduri, que é uma abelha brasileira também, uma abelha de tamanho médio, né? A gente pode ver aqui que ela faz a colmeia dela também com geoprópolis, né? E a gente tem aqui os potes de mel que elas fazem, né? Então são potes até relativamente grandes para o tamanho dela e que a gente dá para tomar direto da colmeia. São méis mais líquidos, né? Pode experimentar. Vamos lá então, gente. Gente, o sabor ele é extremamente apurado. É muito gostoso. É o mel que ele é mais leve que os tradicionais que a gente conhece, porque ele tem um pouco mais de água. Então ele tem um sabor também um pouquinho mais ácido, né? E é um mel assim com propriedades, curativas assim impressionantes, propriedades medicinais. Inclusive muita gente usa para curar tosse, curador de garganta, né? Isso, os produtos das abelhas, eles aumentam a nossa imunidade contra a doença. Então se a gente puder sempre consumir mel das abelhas, a gente vai estar sempre bem de saúde. Lembrando que é totalmente natural, viu, gente? Você está assistindo Novo Dia TV.